Xiao Lin é um jovem mestre de uma família magnata. No entanto, ele só poderá continuar sua vida se cumprir o contrato com todos os deuses de elite de todas as esferas da vida. Agora o jovem foi forçado a embarcar no caminho da deusa da caça. A história começa com o nosso personagem principal Xiao Lin. Ele comia gulosamente um pepino e dizia que precisava urgentemente de dinheiro para não ir preso. Se caísse na prisão ele não seria capaz de passar no teste político. O protagonista era filho do homem mais rico de Aishin e agora tem uma dívida de 2 trilhões de ienes pendurada em seu pescoço. Por isso está ameaçado de ser preso há 2 semanas. O pai de Lin faleceu de repente e ele teve uma dívida bilionária com o grupo Kirin. O protagonista foi do céu ao inferno e agora ele realmente percebeu que as coisas são cruéis. De repente sua namorada ligou e informou que ela havia passado nos exames. Lin queria parabenizá-la, mas a garota surpreendeu o jovem dizendo que eles precisavam terminar. O cara não entendeu o porquê e a menina falou isso de forma tão inesperada que foi como uma faca no seu coração. A garota explicou que queria se separar por causa da quantidade de dívidas dele. O jovem queria pedir para a moça devolver pelo menos o dinheiro que ele deu a ela, mas a menina desligou. Lin suspirou de desagrado e se recostou no sofá. Ele se dirigiu à mãe e disse que só restava o pingente dela. O cara penhorou tudo que era precioso ontem para conseguir dinheiro para fugir, mas descobriu que o pingente era falso. De repente o jovem se levantou decididamente e bateu na mesa. Ele entendeu que as lágrimas não o ajudariam a resolver o problema e precisava encarar a realidade. Ainda faltavam 6 meses para o julgamento das empresas e agora a corporação Kirin só pode ser salva pelaquela mulher. Lin acha que se puder persuadi-la ele terá uma grande chance. O jovem não queria desistir tão facilmente. Enquanto isso, a presidente do grupo Galaxy, conhecida como Yelan, foi popularmente apelidada de Rainha do Trabalho porque tornou a corporação lucrativa em apenas um trimestre. Ela era o alvo do protagonista. De repente uma garota passou por Lin e empurrou o cara com o ombro. Ele ficou surpreso por se tratar de uma mulher com um empurrão muito forte. A menina que empurrou o protagonista subiu até o telhado do prédio. Ela era uma assassina e ficou muito feliz por não ter sido descoberta. Assim que reconheceu Yelan, ela pegou um rifle de precisão e já havia mirado em seu alvo. Seu alvo era Lan e sua guarda-costas. O protagonista notou as meninas e imediatamente chamou Lan, se apresentando como o diretor da corporação Kirin. Lin falou que tinha um negócio bilionário e queria que Lan tivesse tempo para falar com ele. Mayanqi era guarda-costas e tentou afastar Lin, mas ele foi rude com ela e queria que ela se afastasse. Anki não quis tolerar bobagens e insolências, então agarrou seu braço e o jogou para trás. A menina errou e jogou o cara na direção errada. Enquanto isso, a atiradora já estava mirando quando de repente o prota correu para Lan e foi atingido no lugar dela. Anki ficou assustada e tentou descobrir de onde a bala veio. A garota estava em pânico por ter atirado na pessoa errada novamente. Lin estava deitado no asfalto e não conseguia entender o que tinha acontecido com ele. Elan estava ajoelhado ao lado dele e não queria que ele partisse porque ele havia salvado. Lin percebeu que estava perdendo a consciência aos poucos. Ele sentiu a força que saía de seu corpo e suas pálpebras foram ficando mais pesadas. O protagonista não conseguia descobrir o que aconteceu, mas claramente sentia que estava prestes a não resistir. Ele se considerava um perdedor porque não só se endividava, mas também perdia sua vida. Lan gritava para que alguém chamasse uma ambulância o mais rápido possível. O protagonista viu um palácio enorme na frente dele e pensou que este era o palácio da deusa, o que significa que ele está no paraíso. De repente janelas do sistema de informação apareceram à sua frente, o que indicava que o sistema de contrato da deusa havia sido ativado e agora a ligação do proprietário estava começando. Depois de um tempo foi concluída e havia uma placa informativa na frente do rapaz. Parecia que ele estava louco porque o sistema deu a informação de que ele tinha apenas 1 hora de vida. Os médicos examinaram Lin e não entenda como ele sobreviveu porque o ferimento estava atravessado. Parecia um verdadeiro milagre. Finalmente o protagonista acordou e ficou feliz por não ter ido de arrasta para cima. Ele acredita que o sistema era apenas um sonho. Lan foi até o beliche do rapaz e disse que estava muito feliz em vê-lo vivo, pois Lin arriscou a vida para salvá-la e ela se lembrará disso para sempre. Lin entendeu que ele tinha resistido porque o sistema lhe deu exatamente 1 hora e se ele não pudesse concluir um contrato com a deusa de forma alguma durante esse tempo, então ele não seria capaz de prolongar sua vida.
Se ele não cumprisse os termos do contrato no tempo previsto, ele simplesmente perderia tudo. O cara imediatamente começou a pedir a Lan para ele se tornar a presidente do grupo Kirin. Lin sabia que essa era uma decisão muito difícil, mas só assim a garota poderia salvar sua corporação. Ele estava lhe entregando um contrato e Lan disse que embora o grupo esteja à beira da falência, ela pode tentar fazer algo a respeito. Mas sua condição física deixou muito a desejar ultimamente e ela estava pensando em se aposentar e fazer uma pausa. A garota entendeu o pedido de Lin e estava pronta para pensar em sua proposta. Ele explicou que ela deveria pensar sobre essa decisão rapidamente por uma hora. Porque depois de uma hora ele não se importaria mais com a decisão que a garota tomaria. De repente um homem entrou na sala e disse que Lin poderia nem tentar escapar porque ele iria imediatamente para a prisão e ele o encontraria em qualquer lugar da galáxia, desde que pagasse suas dívidas. Esse é o Sr. Liao Xuan, filho do dono do Grupo Galáxia. O homem disse que Lan pertencia ao Grupo Galáxia e ninguém a tomaria dele, então Lin deveria ficar longe dela. Alxon pediu ao Prota que ele apenas aceitasse seu destino. Lin não entendeu o que significava quando ele disse que Lan pertencia ao grupo dele. Nesse momento o homem caiu de joelhos e estendeu um buquê de rosas vermelhas. Em seguida pediu Lan para se tornar sua esposa, e no futuro ela se tornará a esposa do presidente do Grupo Galaxy e não saberá a necessidade de precisar de nada. Lan mandou o homem se levantar imediatamente porque ela já havia dito ao cara que eles não ficariam juntos. Shuab questionou se a garota estava pensando em trair sua corporação. Ela suspirou de indignação e abruptamente sentiu uma dor na cabeça. Anki imediatamente correu até sua chefe e a sentou em uma cadeira. Lan disse que as dores de cabeça se tornaram mais frequentes ultimamente, e os pensamentos são constantemente confusos. Como Shun estava com raiva e não queria que Lan se passasse por vítima, ele perguntou agressivamente à garota se ela se tornaria sua esposa ou uma inimiga. Ela respondeu decidiria sobre a empresa depois que sua dor de cabeça passasse. Mas ela é categoricamente contra o casamento agora. Shun ficou bravo e disse que já tinha dado a chance para a menina consertar tudo o que tinha feito. Anki avançou na frente de sua chefe e mandou ambos se acalmar. Shun ficou indignado e perguntou como Anki ousava tentar pará-lo. Então ele gritou para Anki que era ele quem pagava o salário dela, e se a garota ousasse detê-lo mais uma vez ele imediatamente a demitia, então sua irmã não sobreviveria naquela cama de hospital. O protagonista ouviu o conflito entre os caras e entendeu que Anki também era uma das pessoas que ele queria um contrato. Enquanto Shuas balançava a mão e queria acertar Anki, Lin pulou do beliche e parou a mão do cara. Xuan foi rude com Lin e perguntou se ele não entendeu que não tinha direito de interferir nos assuntos de Lan. Em seguida ele chamou o prota de delinquente. O presidente da empresa foi atingido no queixo por não ser capaz de manter a boca fechada e ser educado. Lan e Anki entenderam que esse ataque do protagonista poderia ser um desastre. Xuan segurou sua bochecha e disse que seu pai não deixaria esse incidente de lado. Lin disse que não se importava com seu pai de casa porque se aquele velho avarento estivesse aqui, ele também teria lhe dado alguns socos no rosto. O jovem entendeu que se não conseguisse convencer Lan a assinar um contrato, então não seria um grande problema se divertir. Em seguida ele deu o último soco em Xuan e Lan implorou que parasse de brigar. Xuan começou a sair do quarto o mais rápido possível. Ele saiu irritado e insatisfeito dizendo que o rapaz iria se arrepender. Lan ficou espantada com o quão arrogante esse cara era. De repente a menina assinou um contrato e entregou para Lin, dizendo que tinha tomado a decisão dela. O rapaz exclamou que Lan era sua deusa e a menina ficou visivelmente surpresa. De repente o cara recebeu uma notificação do sistema de que o contrato havia sido concluído com sucesso e sua vida havia sido prorrogado por 7 dias. Lin também havia recebido um prêmio e ele deveria familiarizá-lo. O cara tinha 2 cartões de saúde mental nas mãos e não sabia como usá-los. De repente Lan sentiu tontura novamente e perdeu o equilíbrio. Lin conseguiu reagir e pegou a mulher nos braços perguntando o que aconteceu com ela. A garota explicou que vem sofrendo com dores de cabeça ultimamente. Ela não quis assinar esse contrato inicialmente porque tem medo de não conseguir ajudar o rapaz e isso só vai piorar. O cara entendeu que a recompensa que o sistema lhe dava poderia ser usada para os 2 lados, então ele decidiu tentar usá-lo na Terra. O cara disse à menina que ele tinha estudado várias técnicas de massagem chinesa e poderia ajudá-la. Lan sentou em uma cadeira e disse que contava com a ajuda dele.
Anki disse que era inútil porque ela foi a muitos hospitais e médicos famosos não puderam ajudá-la, e se ao menos a massagem Lin ajudasse então seria um milagre. O protagonista disse que usaria sua técnica única e usaria a recompensa dada pelo sistema. De repente Lan fluiu de prazer e Anki ficou até surpresa com o fato de essa massagem ter sido agradável. Levantou-se de sua cadeira e disse que sua dor de cabeça tinha ido embora e foi uma sensação incrível. Anki ficou surpresa que era realmente melhor do que qualquer remédio. A presidente agradeceu ao rapaz por isso, porque ele não só a salvou mas também curou sua doença. Ela nem sabia como agradecê-lo por isso. O sistema deu a informação de que havia adicionado 3 pontos de intimidade em um relacionamento com Lan. O cara ficou feliz que tais ações depois de assinar um contrato aumentam os pontos de intimidade. De repente Lan lembrou que tinha um pendrive com todas as informações sobre o pai de Lin. O protagonista ficou surpreso ao ouvir isso. Lan explicou que os endereços de e-mail do presidente diferem em um dígito, então a menina acidentalmente recebeu essa informação de volta. Ela teve pouco tempo e não entendeu cuidadosamente a situação, mas garantiu que o pai de Lin foi emboscado e por isso não está vivo. Lan se esqueceu por causa das dores de cabeça e agora lembrou. O rapaz estava determinado a vingar seu pai e Lan pediu que ele fosse à delegacia e os informasse. Eles saíram da enfermaria e no corredor do hospital se depararam com a assassina Il. Ela imediatamente avisou que em tal situação eles não poderiam se esconder e só poderia aceitar seu destino. Ian ficou atrás do protagonista e Anki imediatamente descobriu que esta era a mesma atiradora que atirou em Lin. Anki se aproximou imediatamente e pediu para Lin e Lan saírem o mais rápido possível enquanto ela detinha Il. Lin se virou e estava pronta para ir na direção oposta. Mas havia uma gangue de caras no final do corredor. Um dos assassinos da Estrela Negra avisou que eles não seriam capazes de deixar esta construção. De repente Anki apareceu e disse que ajudaria a abrir o caminho porque enquanto estivesse aqui ninguém ousaria atacar em sua chefe e Lin. O assassino não esperava que pudesse haver uma pessoa tão experiente ao lado de Lan que está pronta para lutar pela vida. A menina pousou ao lado do assassino e ele imediatamente começou a atacá-la no estômago. Dizendo isso com habilidades tão insignificantes era melhor para ela manter a cabeça baixa e não interferir. O cara se levantou e pediu para Lan lhe dar o pendrive com as informações. A presidente entendeu que Shun os enviou e perguntou quanto ele havia pago. Por que ela poderia pagar o dobro? O assassino disse que não se tratava de dinheiro porque eles precisavam do pendrive ou da vida da menina. Lee entendeu que não tinha outra escolha e precisava arriscar. Ele pegou o cartão e percebeu que era hora de ativar a deusa que tem sua velocidade divina. O assassino atirou contra a menina, mas Lin conseguiu pegá-la em seus braços e fugir. Ele pediu para a menina tomar cuidado. Os bandidos ficaram chocados que alguém poderia ter conseguido se esquivar da bala. O assassino não entendeu como o cara conseguiu e não acreditava que com sua mira perfeita ele não seria capaz de acertar. Então ele continuou a atirar, mas devido à sua velocidade divina o protagonista conseguiu se esquivar de cada tiro. De repente o assassino ficou sem balas e Lin já estava correndo contra ele. O homem ficou assustado e não entendeu quem era esse cara. Lin deu um soco no rosto do cara, mas por algum motivo não doeu nada. O assassino riu e bateu em Lin de volta dizendo que ele só sabe correr rápido mas não tem nenhuma habilidade real. Então não fazia sentido o assassino ter medo dele. Lan imediatamente correu até Lin e perguntou se o cara estava bem. O prota lamentava que se ele conhecesse pelo menos algumas artes marciais tudo seria melhor. De repente Anki pulou no pescoço do cara e ele não entendeu o que a garota estava fazendo. A garota explicou que ela poderia lutar enquanto Lin corria rápido. Então ela sugeriu que eles unissem força. O assassino disse que não permitiria mais, os caras já lançaram um ataque. Lin gritou que ela deveria apontar para a mão dela primeiro para nocautear a arma. Eles fizeram muitos ataques rápidos e Lin ficou impressionado com sua velocidade. O cara ordenou que Anki acabasse com o assassino o mais rápido possível, mas Il apareceu na frente do caçador e parou o golpe com sua lâmina. Ela tirou a arma das mãos de Anki. A garota disse a Lin que Il era muito ágil e ela não seria capaz de derrotar o franco-atirador. Il ficou atrás de Lan e ameaçou com uma faca. Ela pediu o pendrive e disse que se Lan não ouvi-la ela vai ser eliminada. Il pressionou a lâmina com mais força contra o pescoço da menina e ordenou que ela ficasse em silêncio. O cara jogou o pendrive em sua direção pedindo apenas que ela deixasse Lan. Il empurrou a garota
para os braços dos outros caçadores e ordenou que eles ficassem de olho enquanto ela verificasse o conteúdo do pendrive. Lan estava chorando e não entendia por que Lin havia dado tão facilmente um pendrive com informações muito importantes. O protagonista disse que a vida de Lan era muito mais cara para ele do que um pendrive, mas ele entendeu que poderia simplesmente encontrar informações sobre seu pai mais tarde. Agora a principal tarefa era lidar com as dívidas da empresa, e o empurrou Lan em direção ao cara dizendo que ele poderia levá-la embora. Ele queria deixar o local o mais rápido possível e Anki estava preocupada com a condição de sua chefe. Lan ficou feliz por ter escolhido a pessoa certa. E o entregou o pendrive e disse que havia completado sua última missão. De acordo com o acordo com a da Estrela Negra, ela poderia deixar a organização e nunca mais ser uma assassina. O rapaz elogiou a moça pelo bom trabalho, mas não entendeu por que ela deixou Lan ir tão facilmente, e o explicou que ele deveria cumprir suas promessas. A garota se virou e estava pronta para sair. Mas o caçador do esquadrão Estrela Negra apontou o focinho de uma pistola para e imediatamente disparou. O cara disse que uma garota não pode sair da organização assim sendo alguém que conhece muitas informações secretas, mas o cara atirou a queima-roupa e a menina conseguiu desviar do tiro e pular pela janela. O caçador gritou para os outros pegarem-o o mais rápido possível e não deixá-la sair. Depois de um tempo, o protagonista estava na propriedade Killing e estava muito feliz por Lan ter assumido a empresa. Agora ele não precisava se preocupar com ela. Mas de repente ele notou uma garota dormindo no sofá. Lin não entendia como Yu chegou em sua casa, mas o jovem entendeu que a menina estava gravemente ferida e ele deveria ter levado ela para o hospital, mas o cara não tinha dinheiro para pagar o aluguel. O sistema emitiu uma notificação de que o fato de os proprietários precisarem de ajuda foi descoberto, então o sistema sugeriu que Lin usasse um remédio da loja. Tratava-se de um remendo restaurador para o uso do qual são deduzidos 5 pontos de proximidade. O cara só tinha 7 dias de vida e depois disso teve que contar com os pontos que o sistema lhe dá, mas ele não pode deixar uma garota bonita como eu partir na frente de seus olhos. Lin tentou se forçar a esquecer isso porque é melhor salvar uma pessoa do que viver mais alguns dias. Talvez eu possa agradecê-lo. Antes que ele também se lasque, o protagonista comprou um curativo do sistema e ele imediatamente apareceu bem na mão do jovem. Parecia bastante conveniente para o cara. Ele aplicou um gesso no ferimento de Yu e o processo de cicatrização foi muito rápido. A menina acordou e parecia incrível para o protagonista porque não havia sequer uma cicatriz deixada da ferida. A menina se cobriu com um manto porque parecia que Lin estava olhando exclusivamente para seus melões. Desta vez o rapaz ficou constrangido e explicou que estava apenas tentando salvar a menina. Ela perguntou a Lin se ele a reconheceu. O cara não a reconheceu e não se lembrava onde eles haviam se encontrado antes. A menina de repente percebeu que tinha perdido a máscara. Yuan olhou em volta e não entendeu onde estava. Então Lin explicou que esta era sua casa e perguntou à menina como ela chegou aqui. Ela puxou uma fita em uma das portas e orgulhosamente anunciou que iria morar aqui. Lin ficou indignado porque ajudou-a própria menina com livre-arbítrio e ele está pronto para considerar suas ações como invasão. A menina jogou um monte de dinheiro no rapaz e disse que pagaria o aluguel. O cara imediatamente ficou mais gentil dizendo que ela poderia ficar aqui o tempo que quisesse. Embora o protagonista fosse membro de uma das antigas famílias mais ricas, era bastante triste receber tais esmolas de inquilinos, mas desde que Lin ficou pobre agora que ele tem dinheiro, e não precisa mais se preocupar com comida. Nesse momento, o personagem principal quer encontrar uma maneira de prolongar sua vida. Lin entendeu que existem 2 maneiras principais de aumentar a vida. Uma delas era assinar um contrato com as deusas e a segunda opção é trocar pontos de intimidade com a deusa que assinou o contrato. O protagonista sabe que já havia assinado um contrato com Lan e agora só poderia aumentar sua intimidade com ela. Ele ligou para a menina e perguntou se ela tinha algum tempo livre pois queria convidá-la para uma xícara de café. Mas Lan rudemente respondeu que ela estava muito ocupada agora e desistiu da ligação. O cara também sabe que pode tentar com Anki, mas não tem ideia do que fazer. As imagens das meninas foram divulgadas pelo sistema e foi indicado que o contrato não foi fechado com elas, mas o rapaz decidiu escolher Anki. Enquanto isso, na sede dos assassinos, o chefe estava repreendendo seus caçadores porque eles não conseguiam completar nem mesmo a tarefa mais simples. A presidente Miley entrou no escritório e pediu para Shua não gritar tanto. Ela não queria que ninguém estragasse o humor dele.
Xuan falou com raiva que Lan já havia pedido proteção à polícia, e ele simplesmente não podia deixar de se preocupar, até porque com a polícia na cola dela seria mais difícil atacá-la. Mali falou que tinha um plano para resolver este caso e Xuan estava interessado no que a presidente lhe ofereceria. A menina disse que Lan tem uma relação próxima com sua guarda-costas Anki, e esta guarda-costas precisa urgentemente de dinheiro para o tratamento de sua irmã. Então eles podem trazer a menina para o seu lado. Xuan achou que era um grande plano. Enquanto isso, Anki e Lin estavam do lado de fora da lanchonete. A menina não entendeu por que o cara a chamou aqui. Ele explicou que queria que a menina se tornasse sua guarda-costas principal. Anki imediatamente concordou e o cara ficou muito surpreso que ela decidiu fazer isso tão rapidamente. No entanto, a garota disse que antes de tudo ele precisava pagá-la por esses serviços, que custariam 1 milhão. E então ela se tornaria um guarda-costas. Lin respondeu que a menina estava ciente de sua situação financeira e ele se ofereceu para pagar por seus serviços quando resolver os assuntos da empresa. Anki virou e respondeu ao cara que se ele não tinha dinheiro agora, então ele não deveria incomodá-lo. O protagonista tentou puxá-la para trás dizendo que não era só sobre dinheiro, mas a menina reagiu e agarrou Lin pela mão, e o jogou de lado. O cara caiu no mato e percebeu que nesse ritmo não conseguiria assinar um contrato com Anki. 6 dias depois, na propriedade Killing, o protagonista já estava se despedindo da vida percebendo que ela acabaria hoje à meia-noite. De repente uma garota entrou no quarto de Lin e disse que sua casa era muito boa porque havia muita pintura nela. Mas Lin não viu o sentido nessas pinturas porque todas elas seriam vendidas em leilão em 6 meses. Mas de repente ele reagiu e percebeu que a voz da garota que veio era a voz de Lan. Ele imediatamente se virou e ficou muito feliz por ela ter vindo. A menina explicou que todos esses dias lidou com as dívidas da empresa Killing e conseguiu devolver 800 milhões de investimentos e 200 milhões de comissões. Na opinião da Lan, isso foi apenas uma gota no oceano. Ela precisava de ainda mais tempo para reconstruir totalmente a empresa. O protagonista disse que Lan já sabe sobre o desinteresse dele por dinheiro e confessou que ele só queria ver sua amiga. Então o jovem entregou um cartão para a menina e o sistema deu informações que ele conseguiu 10 pontos de proximidade. E o cara pode trocar por 10 dias de vida. Lin estava muito feliz por poder viver por mais alguns dias. Lan disse que também queria ver o rapaz. De repente ele entrou na sala e disse que tinha cozinhado o jantar. O cara ficou assustado porque esqueceu completamente que não morava sozinho, e no momento ficou constrangido na frente de Lan. Por causa disso o sistema dava informações de que 10 pontos de intimidade haviam sido reduzidos. Lan fez um elogio frio, dizendo que a namorada de Lin era muito bonita. O cara gritou que Yu não era sua namorada e ficou muito chateado por não ter tido tempo de reagir e trocar os pontos de intimidade. De repente Lan pegou seu telefone assustada. Mas ela só tinha recebido uma mensagem de Anki na academia de boxe e a garota estava a chamando para ir nesse clube. Lan tinha ouvido falar sobre este clube e muitas vezes havia lutas clandestinas ilegais por dinheiro. Ela não entendeu por que a menina foi até lá. Lan explicou que muito provavelmente a menina foi lá para ganhar dinheiro para as despesas médicas do tratamento de sua irmã. Lan entendeu que Anki principal tinha problemas de coordenação, então se ela entrasse no ringue havia um alto risco de que ela fosse de base. O protagonista imediatamente disse que a polícia deveria ser chamada, mas Lan repreendeu o cara porque se Anki fosse pega ela seria imediatamente presa. Então a garota se ofereceu para ir falar com Anki pessoalmente. O protagonista disse que iria acompanhá-lo e não ouviria nenhuma de suas recusas e desculpas sobre isso. Ele entendeu que não era fácil conseguir Lan e ele não queria deixá-la ir assim. A moça concordou e eles deixaram Yu lá dentro com desagrado. Ela dizia que o rapaz não tem um dia sem incidentes. Depois de um tempo, os caras já estavam na academia de boxe e Anki iria atacar seu parceiro na batalha, mas errou, o que surpreendeu até mesmo o homem. O homem riu de Anki por ser a versão feminina do monge cego. A garota caiu e Lan correu até o ringue e tentou chamar a amiga. Mas ela não reagiu. Depois de um tempo Anki se sentou e perguntou por que eles tinham vindo aqui. O protagonista tentou persuadir a garota a se tornar sua guarda-costas e ela estava com raiva porque tinha acabado de ser quase esmagada e Lin queria que ela fosse sua guarda-costas. Ela pensou como o cara era estúpido. O protagonista entendeu que eles tinham muito pouco tempo e a moça tinha que assinar o contrato mais rápido.
Então ele puxou a mão dela e colocou uma folha de papel do contrato dizendo que assim que ela fizesse, ele a ajudaria a vencer o duelo. O sistema deu uma notificação para o cara de que o contrato com o guarda-costas foi concluído com sucesso e a vida do rapaz foi estendida por mais 7 dias. A recompensa por essa assinatura do contrato é um punho divino com maior precisão. Anki perguntou ao cara como ele planejava ajudá-la, e ele tirou um cartão de punho divino e imediatamente colocou na testa da menina. A garota imediatamente pulou e correu em direção ao adversário. Ele ficou surpreso que Anki conseguiu se esquivar, e no próximo golpe o homem perdeu. A menina ficou muito satisfeita com essa habilidade, porque agora ela pode determinar com precisão a localização do alvo. Anki ficou satisfeita e agradeceu Lin por ajudá-la. O sistema acreditou a ele 10 pontos de intimidade em seu relacionamento com Anki. Ele elogiou a menina por seu esforço no duelo. O protagonista entendeu que mesmo que trocasse esses 10 pontos, ele poderia viver 17 dias inteiros. Lin precisava aumentar sua intimidade com as duas deusas. Lan disse que havia apostado em Anki 180 vezes porque a garota tinha certeza da vitória de sua guarda-costas. O cara ficou chocado com uma quantidade tão grande de ganhos. Foi um dia realmente incrível. Anki disse que ela agora era guarda-costas e iria protegê-lo. Um dos lutadores chamou a atenção dos observadores porque o participante derrotado pegou a corda, e de acordo com as regras ele pode pedir ajuda. Anki gritou para seu oponente que se ele quisesse lutar então ele deveria apenas entrar no ringue. O próximo lutador tinha 198 lutas seguidas e agora ele vai enfrentar um novo participante. Os caras que assistiam acreditavam que a menina não poderia vencer nessa luta. Lan gritou para que sua guarda-costas fosse o mais cuidadoso possível. Lin pediu para a garota não se preocupar pois se a situação sair do controle ele intervirá e ajudará Anki. A garota no ringue estava lutando ativamente. Ela gritou para seu oponente que ela não se importava com o quão alto ele era porque o principal era se ele tinha alguma habilidade. Anki desferiu golpe após golpe, mas de repente seu oponente a agarrou pelo pescoço e respondeu rudemente que ela pensava demais em si mesma e que era hora dela descer. O homem arrastou a menina por todo o ringue. Anki chorou pensando em sua irmã e mentalmente se desculpou por não poder mais ajudá-la com as despesas médicas. E disse que ela realmente fez o seu melhor. Shun estava assistindo a luta de cima na varanda e gritou para Lin que agora o cara deveria entender o que acontece quando ele é insultado. Ele disse que Lin nunca seria capaz de mudar sua vida para melhor. O protagonista ficou irritado por Shun estar se comportando de forma tão arrogante. O cara entendeu que com seu sistema ele não deixaria Anki. Em seguida ele gritou para a garota pegar a corda. A menina rolou com a última força e chutou seu oponente. O bombardeiro estava pronto para usar seu ataque característico, ou seja, uma bomba aérea, mas Anki já haviam agarrado a corda. Após o golpe houve quase uma explosão, e o bombardeiro olhou ao redor e notou Lin com uma garota em seus braços. Ele disse que agora seu adversário é diferente. Lan pediu para o cara tomar cuidado e ele tranquilizou as senhoras dizendo que elas não poderiam se preocupar com isso porque ele lidaria com o bombardeiro. Lin entrou no ringue e o homem ficou chocado com a velocidade do cara. Ele conseguiu se esquivar do golpe adversário várias vezes. Lin perguntou se o bombardeiro estava mostrando todas as suas capacidades. O cara correu em direção ao inimigo e o atacou pelas costas, mas o jovem notou que parecia estar batendo em uma parede de aço. Lin percebeu que o cara era muito rápido e já estava se cansando de tentar acertá-lo. O adversário se irritou e gritou para o cara parar de correr. De repente, Xuan disse que o cara tinha que lutar, caso contrário suas fugidas contariam como uma perda. Presidente Lan percebeu que o protagonista era muito rápido mas não sabia lidar. Anki ficou com raiva de Xuan porque não existem tais regras. Xuan disparou dizendo que este é o seu território e ele define as regras aqui, então ele pode mudar as regras como quiser. O protagonista disse que estava bem e iria jogar de acordo com as regras. Lan gritou para que Lin tenha cuidado porque o bombardeiro já estava correndo em sua direção em velocidade vertiginosa. O bombardeiro entendeu que se Lin não conseguisse se esquivar da bomba aérea, ele simplesmente partiria pela força do impacto. O jovem usou o cartão de punho divino que o sistema havia lhe dado anteriormente para assinar um contrato com Anki. O cara acertou o queixo do bombardeiro e ele foi para um nocaute. Xuan ao ver isso ficou chocado que Lin conseguiu nocautear o bombardeiro com apenas um golpe.
Lan felizmente informou seu vencedor que eles tinham conseguido ganhar 80 bilhões. Anki já estava girando em torno de Lin e elogiou sua força e poder. Em seguida a menina beijou o cara na bochecha e o sistema deu ao cara 50 pontos de intimidade com a guarda-costas. Lan assistiu a essa cena em completo choque. O jovem pegou um cartão dourado e agradeceu Lan. Ela respondeu muito secamente que não havia nada para agradecer. Os caras estavam prestes a sair, mas Chun apareceu na frente deles e ordenou que ficassem parados. Chun ficou indignado e disse a Lan que não deixaria ela levar os 80 bilhões. O protagonista disse que nada o impediria. Shue disse que apesar de não saber lutar sozinho, ele tem 28 lutadores profissionais. Lin disse que verificaria as capacidades desses caçadores. De repente houve uma explosão do impacto e todos os lutadores se espalharam em diferentes direções. Shue ficou chocado porque Lin conhecia muito bem as artes marciais. Lin imediatamente avisou o empresário que ele não deve atrapalhar. Shue só estava preocupado porque ele não seria capaz de explicar à sua família a perda de uma quantidade tão grande de dinheiro. Lin disse que agora esse dinheiro não pertence a ele e riu. Shue tentou encontrar ajuda do Esquadrão Estrela Negra. O esquadrão reagiu e seu líder gritou que desta vez ele não deixaria Lin ir. O homem aponta o cano da arma em direção ao prota. Lin entendeu que eles tinham problemas agora, mas de repente houve o som de tiro que atingiu o líder do esquadrão. Anki percebeu que alguém os estava ajudando. De repente, Yu apareceu e disse mentalmente que essa era a sua recompensa por Lin salvar sua vida. O rapaz olhou para trás na direção de onde a arma foi disparada, mas não percebeu qualquer pessoa. Anki não hesitou e ela entendeu que aquele era o melhor momento para fazer um contra-ataque. O rapaz começou a brigar com membros do Esquadrão Estrela Negra. Lin pegou a arma de um deles e começou a disparar contra o resto do pelotão. Anki ficou surpresa que Lin pudesse usar uma arma. O protagonista explicou que só tentou muito em sua vida quando era rico. Ele estava no ombro do líder do esquadrão que implorava por sua vida, mas Lin não o deixaria ir depois de tal ataque a ele e a seus amigos. O chefe do Esquadrão Estrela Negra disse que tinha tais segredos que poderia contar em troca de sua vida. Lin pensou nisso e pediu para o cara contar o que ele queria dizer. O chefe do Esquadrão Estrela Negra chora e diz que o pai do prota foi eliminado pelo pai de Xuan, e há evidências desse incidente no pendrive. Shue ficou chocado que seu próprio funcionário decidiu traí-lo. O protagonista ficou furioso quando ouviu isso e correu em direção ao cara. Ele atingiu o cara no estômago tão forte que o cara foi jogado em outro paredão. A força do golpe deixou o homem amassado. Lin puxou o cara pelo colarinho e disse que definitivamente vingaria seu pai. O jovem levou o homem embora e disse que contaria imediatamente sobre tudo. O chefe do Esquadrão Estrela Negra pediu ao chefe que não o culpasse por traição, porque ele sempre só cumpria ordens, e o apareceu na frente do Estrela Negra e disse que o homem estava traindo pessoas próximas e colegas mais uma vez. A menina não hesitou e acertou na cabeça do rapaz. Ela decidiu que usaria o corpo da Estrela Negra para transmitir a mensagem a Mari. Ela não queria mais que isso incomodasse Lin. Enquanto isso, o protagonista questionou Shue. O empresário pediu para ele parar de fazer isso porque já tinha contado tudo o que sabia sobre o incidente. Lin tirou fotos da humilhação de Shue e ordenou que ele posasse. O jovem enviou essas fotos para Xing e imediatamente ligou para o homem, perguntando se ele tinha visto essas fotos. O protagonista disse que Shue confessou o que tinha feito e agora o homem vai pagar por tudo o que fez. Xing respondeu que desde que ele não prejudicasse seu filho, ele queria discutir os detalhes do acordo. O protagonista queria que Xing fizesse uma coletiva de imprensa amanhã e contasse toda a verdade. O homem concordou com essa condição e pediu a seu assistente que notificasse a mídia de que a conferência do Grupo Galaxy seria realizada amanhã. Enquanto isso, Lin colocou Shue atrás das grades e ordenou que ele se sentasse e esperasse pelo dia seguinte quando o pai confessasse o que fez. O cara pediu chorando para não fazer isso. Shue pediu pelo menos para não deixá-lo sozinho porque ele tem muito medo do escuro. De repente, Yu veio para Lin e disse que ela tinha feito sopa. Então ofereceu que o garoto experimentasse. O cara aprovou o que a garota trouxe para ele e lembrou de que havia um jarro de cerâmica sobre a mesa. Ele perguntou à menina onde ela o colocou. Yu disse que havia um tempero de caldo neste jarro com o qual fazia sopa. O menino ficou atordoado e caiu de joelhos porque as cinzas do pai estavam no jarro. O rapaz imediatamente começou a pedir desculpas mentalmente ao pai por tal situação.
Mas Il brincou e disse que ela apenas mudou o jarro para outro quarto. O cara achou cruel. Ele estava sentado perto da mesa do memorial e disse que Xing definitivamente não desistiria sem lutar. Então, se seu pai estiver assistindo isso de algum lugar, ele gostaria que seu pai o abençoasse e permitisse que ele pegasse emprestado uma herança de família, uma lâmina preciosa. No dia seguinte, o rapaz estava a caminho de sair de casa, mas foi detido por Il. A menina disse que as roupas de linho estavam muito amassadas e ela queria consertar. O rapaz ficou um pouco constrangido e disse que se não voltasse hoje a menina teria que sair dessa casa em 6 meses. Il viu o rapaz saindo e disse que em qualquer caso ela estaria esperando por ele para jantar. Lin foi a uma coletiva de imprensa e Anki estava sentada ao seu lado. Ela falou que já havia entrado em contato com a polícia e assim que Xing anunciasse a verdade ele seria preso imediatamente. Lin esperava que isso realmente acontecesse. Xing foi ao microfone e estava pronto para confessar o que tinha feito, mas em vez disso, ele apontou para Lin e gritou para a plateia que ele estava segurando seu filho contra sua vontade. Para o protagonista esse comportamento de Xing era esperado. A policial Ina reagiu imediatamente e se aproximou do prota dizendo que eles tinham ouvido gravações de uma conversa telefônica dele com Xing, e agora a polícia suspeita que o jovem estava envolvido no sequestro de Xuan. A policial disse que ele deve ir com eles para interrogatório. Xing gritou que já havia enviado pessoas para resgatar seu filho e muito provavelmente ele já estava livre. O homem gritou que Lin esperava uma vitória tão fácil. O protagonista disse secamente que a partir do momento em que ele perdeu tudo, ele já sabia que tal situação definitivamente aconteceria um dia. Então, se ele não pode vingar seu pai, não há sentido para ele viver. A policial ordenou que o cara colocasse a mão para cima. Caso contrário, eles começaram a atirar, mas para o jovem a hora do acerto de contas havia chegado. Ele queria tirar a lâmina da manga, mas encontrou um pendrive. Lan ficou feliz em vê-lo. O cara imediatamente inseriu o pendrive no laptop e todos viram o exato momento do fim trágico do pai Lin. Agora a policial entendeu quem era o verdadeiro criminoso. Xing ficou em choque e a polícia não tinha ideia de que esse homem poderia ser um assassino. Ele implorou para que a patrulha não atirasse e levantou as mãos para o alto dizendo que estava se rendendo. Lin percebeu que mesmo que Xing fosse o culpado, ainda seria muito difícil colocá-lo na cadeia com suas conexões. O cara não queria deixá-lo ir tão facilmente, então correu em direção a ele e gritou que vingaria seu pai. Lin estava mentalmente feliz que no clube de boxe ele pegou uma arma do Esquadrão Estrela Negra. A arma estava descarregada, mas Lin tinha um plano. Ele jogou a arma para Xing e caiu a seus pés. Em seguida o jovem começou a gritar com Xing para não machucá-lo. O homem se perguntou de onde vinha a arma que estava na sua mão. A patrulha ordenou que Xing largasse a arma. Caso contrário ela seria forçada a disparar. Xing tentou respondê-los, mas não teve tempo e foi atingido. A policial ficou indignada porque não deu ordem para disparar. Os homens entraram em pânico e responderam que não haviam puxado o gatilho. Embora Xing já estivesse exausto, ele disse que Lin não ficaria sozinho, porque sua família não é a única a lidar com esse acontecimento. Então o protagonista não pode lidar com eles. Anki correu até Lin e perguntou se o cara estava bem. Ele respondeu afirmativamente dizendo que fez tudo o que queria. Lan se aproximou do jovem e relatou que o primeiro disparo em Xing foi do prédio em frente. Cara ficou surpreso ao ouvir isso. Ele estava tenso porque entendia que havia mais gente envolvida no acidente do seu pai do que parece. De repente Yanan veio até Lin e informou ao cara que a suspeita de sequestro envolvendo Shu ainda não tinha sido concluída. Então a patrulha tem que revistar a casa de Lin e ele tem que estar presente. Naquele momento estavam realizando buscas na casa. A polícia foi até Yana e informou que não havia encontrado nada suspeito, mas a mulher entendeu que a maioria dessas casas tem passagens secretas e só precisa encontrar o mecanismo certo. De repente a polícia encontrou um quarto secreto no qual alguém definitivamente estava lá. A oficial imediatamente algemou Lin e disse que ele era muito simpático, mas se ele violar a lei então deve enfrentar as consequências. Inesperadamente quem estava amarrada era Il, e ela perguntou por que seu mestre voltou tão tarde para casa. Tanto o protagonista como a polícia ficaram chocados com tal visão. Eles desapertaram as mãos do cara e decidiram que era hora de saírem da casa. O rapaz tentou explicar que não era nada disso que eles pensavam, mas a polícia deixou o local com confiança.
O protagonista entendeu que essa situação era muito melhor do que ir para a cadeia, mas sua reputação chegaria ao fim, e o disse que salvou o rapaz novamente e o ajudou. E agora ela se pergunta como ele vai agradecê-la por isso. Lin disse que poderia oferecer seu corpo para a menina e ela reagiu negativamente a isso. Ela não gostava da abundância de pensamentos indecentes. O rapaz perguntou onde estava Xuan e a moça explicou que havia mudado ele para outro local isolado. Este local foi lacrado para que a polícia não fosse capaz de encontrá-lo. Entrando no sótão, o protagonista viu uma poça de líquido vermelho se espalhando. Ele presumiu que o tinha acabado com o homem, mas ela não fez isso. A garota percebeu que a poça ao redor do cara ainda estava quente, o que significa que alguém fez isso pouco antes deles. Lin ficou confuso porque a porta da frente estava trancada e ninguém conseguia entrar aqui. A menina direcionou suas forças para o sótão e disse que o assassino estava escondido lá. A garota abriu a tampa do tubo de ventilação e subiu com o personagem principal. Lin não entendia como o assassino poderia escapar tão rapidamente por uma passagem tão estreita, e o presumiu que o assassino deve ser um dos melhores para ser capaz de puxar isso. E perguntou por que Lin parou de avançar se eles precisavam alcançar o assassino. O jovem acabou ficando preso e a menina pediu que ele a deixasse rastejar sobre ele. O protagonista pediu para a menina engatinhar menos, porque ele estava com cócegas por causa dos seus melões. A menina imediatamente deu um tapa no rapaz assim que viu que ele estava olhando para seus melões novamente. Depois de um tempo, a menina disse a Lin que havia cuidado de Shu e agora ele não precisava se preocupar que alguém iria encontrá-lo. O cara estava se perguntando quem era ela, mas a menina pediu para nem perguntar sobre isso. Ela explicou que quanto menos o cara soubesse melhor seria para ele. Mas Lin estava convencido de que deveria saber disso porque Xing foi destruído bem na frente de seu nariz. O cara não tinha medo de ser o próximo, mas queria saber quem era seu inimigo. E o disse que Xing foi eliminado pelo Falcão Peregrino, e Shun foi atingido por Venchao. Ambos os assassinos pertencem à mesma organização, e esta é a Sociedade Aedon. A influência de Aedon está além da sua imaginação. O rapaz ficou espantado ao ouvir sobre a Sociedade Aedon porque lembrou que seu pai já havia mencionado eles. A Sociedade Aedon queria recrutá-lo, mas ele recusou. Ele nunca imaginou que teria um trágico fim logo depois. A Sociedade de Aedon estava reunida no clube principal do dragão, e Shai King era o vice-presidente do grupo Hang e perguntou a Mali por que ela não explicaria a situação. Mari explicou que o pai e o filho da família lhe foram eliminados e as evidências em vídeo só mostraram que Xing era o culpado por eliminar uma outra pessoa, então ela tranquilizou que eles não tinham nada com que se preocupar porque não havia provas. O presidente Gao disse que o protagonista ainda estava vivo e que ele é uma bomba relógio porque causará problemas. Wang Yas, o presidente da Câmara de Comércio de Aishin, não viu isso como um grande problema e entendeu que ele só precisava se livrar de Lin o mais rápido possível. Su Mingyu, a presidente do Banco Aishin, levantou-se da mesa e disse que Lin ainda lhes devia muito dinheiro, e se eles simplesmente o eliminassem, então tudo o que tinham feito antes seria em vão. A garota pediu para manter Lin vivo para que ele pudesse devolver o dinheiro restante. Wang Yazu imediatamente começou a dividir quanto dinheiro seria dado a quem, e pessoalmente pediu 300 bilhões. Gao disse que a empresa Kirin lhe devia 220 bilhões. Su disse que a empresa Kirin devia a ela apenas 100 bilhões. Gao entendeu que com dívidas tão grandes, mesmo que eles vendessem o próprio Lin, eles não seriam capazes de devolver todo o dinheiro. Seria mais fácil para ele simplesmente se livrar dele. Porque senão ele poderia causar tais problemas que eles teriam que lidar com o jovem da mesma forma. Shao disse que se não podem chegar a uma decisão comum, então uma votação deve ser realizada. Ele pediu àqueles que concordam em se livrar de Lin que levantassem a mão. A maioria votou a favor. Shao disse que Mali havia perdido várias pessoas recentemente e estava sendo vigiado pela polícia. Então o homem pediu que Gao lidasse com Lin. O homem concordou e informou que ele definitivamente tentaria garantir que a missão fosse concluída. Enquanto isso, Anki e Lin estavam andando de bicicleta. A menina questiona com desagrado quando teriam um carro. A moça chegou até a concordar com uma motocicleta, mas pedalar para o trabalho e voltar não corresponde ao status do presidente. O protagonista respondeu que a menina deveria estar ciente das dívidas de sua empresa. Ele explicou que assim que quitasse essas dívidas, eles conseguiriam comprar um carro. Anki falou que sua irmã fez uma cirurgia hoje e ela queria ir verificá-la. O cara
Respondeu que não tinha nada para fazer hoje, então faria companhia a ela. Depois de um tempo, eles já estavam no hospital e ficaram ao lado da cama de Ming. Seu rosto estava coberto com um lençol e a médica relatou que as tentativas de ressuscitação foram intensas, mas a paciente não resistiu. Anki estava histérica e não entendia como isso aconteceu, pois quando saiu a irmã estava bem. A médica disse que fizeram tudo o que estava ao seu alcance com a equipe médica. Então ela pediu que Anki aceitasse suas condolências. A menina estava histérica e agarrada ao lençol. Ela pediu para a irmã acordar. Ela não acreditou que a irmã partiu tão cedo. Anki não imaginava sua vida sem ela. O protagonista assistiu a essa cena comovente de fora e não sabia o que dizer. O rapaz recorreu ao sistema para saber se ela tinha alguma forma de ajudá-la e o sistema emitiu um alerta de que havia uma pílula de renascimento na loja. A primeira compra custaria 60 pontos de proximidade e após a troca ele teria 0 ponto de proximidade. Mas o sistema deu a informação de que a troca havia sido feita. O cara ficou assustado porque pediu para o sistema só mostrar alguma coisa e não fazer uma troca. Lin agora tinha menos de um dia de viver. O sistema respondeu em um alerta de que seria uma boa escolha. O cara suspirou forte e decidiu salvar Ming primeiro e só depois descobrir a situação. Lin se aproximou de Anki e disse para ela não chorar porque ele ajudaria a salvar sua irmã. A médica ficou indignada porque o cara questionou sua experiência. Em seguida ela disse que os médicos fizeram tudo o que podiam para salvar a paciente, mas seu coração parou. Lin decidiu mostrar um milagre para a doutora, mas ela continuou a gritar que não há meios neste mundo que poderia trazer uma pessoa de volta à vida. O cara retrucou que era só porque a menina não tinha se deparado com tal coisa antes. Ele cuidadosamente colocou a pílula na boca de Ming e não entendeu por que nada estava acontecendo. A doutora ficou atrás e perguntou ao cara o que ele deu à menina. O jovem pediu à médica para esperar um pouco. Mas ela ficou furiosa e disse que se o homem não saísse ela chamaria o segurança. De repente Anki ouviu a voz de sua irmã reclamando do barulho e todos reagiram. Min estava perguntando sobre o que aconteceu, e Anki jogou seus braços ao redor dela. A médica perguntou a Lin como ele fez isso. Porque esta é a primeira vez que uma pessoa volta à vida. O protagonista respondeu que ele havia dado a ela um remédio. E isso impressionou muito a médica. O cara percebeu que tinha menos de meia hora de vida, então ele esperava que talvez quando ela terminasse de se comunicar com a irmã, viesse aqui dar alguns pontos de intimidade para o rapaz, senão ele não viveria. A doutora foi até o prota no corredor e disse entusiasmada que a menina tinha voltado ao normal assim como todos os outros pacientes. Ela perguntou que tipo de pílula ele deu. Ela queria tirar uma amostra para pesquisa, mas o cara não entendia por que deveria dar a pílula. Ela suspirou e respondeu que poderia pagar pelo remédio se fosse tão importante. Lin explicou que não custou dinheiro, mas entendeu que ele só teria que sacrificar sua vida para comprar essa pílula novamente. A médica perguntou o que o cara queria e disse que eles poderiam chegar a um acordo. O sistema emitiu um alerta de que um novo alvo para o contrato foi descoberto. A menina disse que tem muitas receitas patenteadas que custam mais de 20 milhões de novas em cada uma, e ela sabe que não é muito, mas ela realmente precisa desse remédio. O sistema dava informações sobre a menina e em seguida informações de que o rapaz tinha apenas 10 segundos de vida, mas o cara entendeu que se assinasse o contrato ele seria capaz de estender sua vida. Ele disse à médica que assinaria o contrato, mas ele tem uma condição: ela deve continuar a trabalhar como diretora médica da empresa farmacêutica. A menina concordou com tais condições e o sistema forneceu informações de que o tempo de vida restante é de 8 segundos. O rapaz gritou para que a menina assinasse o contrato o mais rápido possível. Faltam apenas 3 segundos e a menina terminou de assinar os documentos quando já faltava um segundo, mas de repente o sistema deu a entender que o tempo restante era de até 10 dias. O cara agradeceu Baiji, mas a médica ficou um pouco perdida enquanto tocava a mão dela. Agora que o contrato foi assinado, o cara teve que dar o comprimido para ela. Lin respondeu que daria mais tarde porque ainda precisava ir para casa e pegá-los. Ele quase esqueceu que tinha ficado sem pontos de intimidade e agora não podia pagar tal pílula de forma alguma. A garota entregou um cartão de visita e disse que o endereço da empresa estava escrito, e eles precisavam se encontrar amanhã. Ela pediu a Lin que não se esquecesse de trazer um comprimido com ele. Os meninos estavam voltando para casa em uma bicicleta novamente em maio. Anki agradeceu a Lin por salvar sua irmã. Em seguida disse que ele era um homem bom.
O protagonista responde que é isso que pessoas boas costumam fazer. De repente lutadores do clube de boxe apareceram na frente dos caras, um bombardeiro ficou na frente de todos. Anki pediu para o jovem não se levantar dizendo que ela mesma iria resolver. O protagonista falou que a menina era louca e precisava correr o mais rápido possível porque esses caras têm muitas facas, e mesmo que eles consigam vencer, eles definitivamente terão terríveis facadas. Eles começaram a achar muito estranho que os lutadores continuassem a persegui-los depois de Xuan bater as botas. Lin explicou que muito provavelmente esses lutadores tinham algo a ver com a sociedade Aidon. Anki responde que não poderia mais continuar assim, eles tinham que encontrar uma maneira de se livrar dos bandidos. Lin teve uma ideia quando viu o andaime. Imediatamente ordenou que Anki subisse. A menina estava se levantando e Lin estava ajudando com isso, mas ela não entendia o que aconteceria com ele. Lin explicou que veria mais tarde. Os bandidos foram atrás da menina e viram que ela estava quase no topo do prédio, mas não viram o protagonista em lugar nenhum. O rapaz estava atrás e percebeu que era hora de agir. Quando todos os bandidos estavam no andaime, ele os derrubou com um pedaço de pau. O andaime começou a desmoronar, o que significa que Anki também caiu e culpou Lin por tudo, mas ela esqueceu sua velocidade. Ele gritou que conseguiu pegá-la. O protagonista agarrou a menina a tempo. Anki ficou feliz que o cara realmente conseguiu pegá-la. Ela achou incrível, mas o jovem achou que a garota deveria emagrecer. A garota começou a apertar as bochechas do cara e o sistema deu a informação de que 100 pontos de proximidade haviam sido concedidos. Ele assumiu que tal número também era ingratidão por salvar sua irmã. Lin estava feliz por ter recebido tantos pontos de intimidade. Os bandidos foram até o local da batalha com os lutadores e os chamou de fracassados, porque era uma multidão com facas e não conseguiram lidar com um cara e uma garota magra. Su disse que a vida de Lin ainda não estava destinada a acabar. Então ela se ofereceu para deixá-lo em paz porque eles seriam capazes de obter dinheiro dele se não o machucasse. Gao não queria ouvir sobre isso porque se eles deixassem Lin retornar ao seu antigo estado, então a organização Aidon chegaria ao fim. Su disse que não precisava ser lembrada disso para sempre. Gao mentalmente virou-se para Lin e disse que ele teve sorte desta vez. Ele aconselhou o rapaz a aproveitar os últimos momentos de sua vida. No dia seguinte, o rapaz se encontrou com a doutora. Ela fez uma visita ao laboratório e mostrou que eles tinham um departamento de desenvolvimento à esquerda e um departamento de vendas à direita. Apesar de terem uma sede muito pequena, eles tinham um lucro muito bom. A doutora forneceu um novo produto clareador chamado Visão de Neve. Foi especialmente desenvolvido baseado em fórmulas antigas. A doutora acredita que assim que for lançado oficialmente trará bilhões de dólares em lucro para o laboratório. O protagonista não consegue acreditar que este produto pode ser tão bom. A médica explicou que concorda com as formas antigas e o efeito realmente impressionou. De repente uma janela quebrou no laboratório e várias pessoas que pareciam bandidos entraram. Havia uma garota chamada Efei no centro. Ela virou para Baiji e disse que ela tinha lhe causado muitos problemas e agora ela queria fechar o negócio da médica. Baiji perguntou a Efei o que aconteceu e a menina ficou completamente indignada porque a médica fingiu não saber de nada. Ela disse que tinha acabado de usar esse novo produto hoje e seu rosto se transformou em horror. Efei tinha queimaduras em seu rosto. Baiji realmente não sabia que uma visão de neve poderia ter tal efeito. Ela perguntou se o remédio tinha cheiro porque ela mesma não sentia nenhum. Efei respondeu que a mulher estava zombando da cara dela, então ela queria destruí-la e balançou a arma, mas Lin pegou o bastão e a impediu perguntando o que ela estava fazendo. Baiji tentou parar Lin, mas ele interveio mesmo assim. A doutora agradeceu por sua ajuda, mas ela realmente não queria envolvê-la em tudo isso. Além disso, ela mesma foi responsável pelo fracasso do produto, então pediu que o protagonista saísse o mais rápido possível. Outro ponto de proximidade foi adicionado a Lin e ele disse que se saísse, Efei e seus assistentes definitivamente acabariam com a médica. Efei não aguentou e gritou que ela queria destruir a cara da mulher. Lin sugeriu que ela resolvesse tudo pacificamente. Efei não entendia por que deveriam resolver tudo tranquilamente. O rapaz tentou acalmar dizendo que em 3 horas eles poderiam curar completamente seu rosto. A menina não queria esperar tanto tempo. Então ela disse que Baiji e Lin tinham um máximo de 30 minutos. Se eles não conseguirem chegar a tempo, ela destruirá este lugar, mas também garantirá que Baiji e Lin não saiam vivo.
A médica levou o protagonista para o laboratório e disse que agora mesmo que quisesse ele não seria capaz de sair. Baiji se culpou por dar às pessoas um produto de visão de neve instável e não processado. Lin disse que eles só precisam descobrir o que exatamente está errado com este produto. A doutora respondeu que tentou misturar em diferentes proporções, mas o resultado é muito misturado e ela não consegue encontrar um equilíbrio real. Mas pelo fato de ela trabalhar com outros medicamentos, seu olfato desapareceu quase completamente. Lin disse que não foi surpresa que ela não sentisse o cheiro do rosto dele. Mas era bastante perceptível. O rapaz perguntou se Baiji queria restaurar seu olfato e ela respondeu afirmativamente. Ele respondeu que tem uma maneira secreta que não só irá restaurar seu olfato, mas também melhorá-lo. Então a garota só precisa confiar em Lin. Ele retirou o cartão emitido. Após a conclusão do contrato, este cartão permite você melhorar seu olfato, o que será suficiente para completar o desenvolvimento da fórmula. O cara colocou no rosto da garota e um segundo depois ela já estava encantada. Foi uma sensação incrível para ela depois de tanto tempo sem sentir cheiro. O protagonista pediu a Baiji para se apressar e criar a fórmula perfeita antes que eles ficassem sem tempo. A menina agradeceu a Lin por sua ajuda e por isso o sistema lhe deu mais 10 pontos de proximidade. Ela podia sentir o cheiro dele e não esperava que ele pudesse cheirar tão bem. O jovem perguntou se eles já poderiam começar a trabalhar e Baiji respondeu afirmativamente. O protagonista ficou feliz porque assinar o contrato lhe deu 10 dias de vida. Parece que ele encontrou outra pessoa para ganhar pontos. Meia hora depois, Efei entrou no laboratório e perguntou se eles tinham terminado seu trabalho na medicina. Baiji estendeu o frasco e pediu para confiar nela. Agora não deveria ter havido erro na composição do medicamento. Porque se ela realmente cometer um erro, ela está pronta para aceitar quaisquer consequências. Efei jogou todo o conteúdo do frasco em seu rosto. Isso assustou Lin porque ele não esperava um ato tão rude. A menina respondeu que seu rosto já estava em péssimo estado e ela não tinha nada a temer, mas agora se algo der errado, então eles terão o pior fim. De repente o rosto da garota começou a picar violentamente e ela se inclinou de dor, mas depois de um momento a pele de seu rosto ficou perfeita novamente. Lin não esperava que Fei fosse tão bonita. A doutora ficou feliz por ter conseguido completar a receita. Pontos de intimidade foram derramados em Lin pela gratidão da doutora Baiji. A quantidade total de pontos de intimidade que o cara tinha agora era de cerca de 200. Ele percebeu que poderia trocar meio ano de vida por esses pontos. Mesmo depois de trocar por outra pílula da ressurreição, ele seria capaz de viver em paz. O sistema emitiu um alerta de que havia detectado um pedido de troca por uma pílula de renascimento e a troca foi bem sucedida. O cara perdeu 200 pontos de proximidade e agora só tem um. Lin não entendeu porque o sistema decide por ele e faz a troca. Além disso, o preço dessas pílulas aumentou significativamente. O sistema respondeu ao seu mestre que da última vez houve um desconto para a compra de pílulas e Lin usou esse desconto. Então o preço se tornou normal. Enquanto isso, Efei disse a Baiji que suas habilidades médicas eram muito boas e que seria muito útil para ela participar da competição médica o mais rápido possível. Baiji questionou se a menina pretendia participar do concurso de beleza nacional de medicina. A médica revelou tristemente que foi recusada para fazer parte do evento. Efei entregou seu cartão VIP dizendo que ela poderia usar esse cartão para se registrar e então ninguém poderia recusá-la. Lin se virou e viu a carta do dragão negro. Era o emblema de prestígio da família He. Não há mais do que 10 deles em toda a cidade de Aishan. As pessoas comuns não podem sequer imaginar seu poder. O protagonista tinha ouvido rumores sobre uma garota poderosa da família He, mas ela não tinha certeza se poderia ser Efei. Baiji olhou para este cartão e não entendeu que utilidade poderia ter. Se a competição for organizada pela academia, o nível deles era muito alto. Lin apoiou a doutora dizendo que se eles não tentassem fazê-lo, eles não descobririam. Baiji estava em dúvida, mas Lin disse que esta é uma competição importante, então realmente vale a pena tentar. A doutora tirou um produto da mesa do laboratório porque era a melhor coisa que ela podia levar consigo. Enquanto isso, uma certa garota que veio para a competição virou para o diretor e pediu que ele a ajudasse durante a competição. O diretor da Ordem dos Médicos pediu para ela não se preocupar, pois dada sua relação com a Mestre Gap, ela definitivamente venceria.
De repente a doutora Baiji veio até eles e disse que gostaria de se inscrever para a competição. Zona virou para a médica e perguntou se este era o excelente graduado da academia. Ela ficou espantada que Baiji ousou se registrar em sua pequena empresa para tal competição. Baiji explicou ao prota que Zona era sua colega de classe da universidade. Lin imediatamente notou que ela não parecia amigável nem gentil, e por algum motivo direcionou suas provocações para Baiji. O diretor estava lendo os documentos da empresa de Baiji. Zona estava por perto dizendo que esta empresa tinha sido pega em experimentos médicos questionáveis. O diretor se levantou da mesa e disse a Baiji que ela não era membro da associação, então ela não poderia participar da competição. Baiji disse que as regras da competição não especificam que você precisa ser membro da associação, mas o produto de sua empresa é inovador. O diretor ficou furioso e repetiu mais uma vez que a garota e sua companhia não atendiam ao necessário. Então ele pediu que ela não perdesse seu precioso tempo. Lin ficou assustado com tamanha explosão de raiva do diretor. Zona pisou nos papéis da empresa de Baiji e disse à médica que não esperava ver uma garota que era a melhor aluna da universidade em um estado tão terrível. A doutora Baiji chorou de joelhos e disse que trabalhou muito duro em seu trabalho e gostaria de mostrá-los pelo menos um pouco. Lin gritou para o diretor pedir desculpas à doutora e segurou aquele cartão preto. O diretor perguntou se o cara estava tentando lhe dar seu cartão bancário. Lin foi pego de surpresa dizendo que não era um cartão bancário. O homem se inflamou novamente e acertou o cara no braço, o que fez com que seu cartão voasse para fora de suas mãos. O diretor repetiu que Baiji não participaria da competição e pediu para ela e Lin saírem o mais rápido possível. O protagonista brincou que o diretor ousou jogar fora a cartão do dragão negro. O homem riu dizendo que nunca tinha ouvido falar de um cartão desses. Zona chamou Baiji de patética e perguntou como ela conseguia se envolver com um criminoso nível Lin. A doutora se aproximou do cara e sugeriu que eles realmente saíssem e não se inscrevessem para a competição, mas Lin não quis se apressar. Ele pediu para o diretor chamar o presidente aqui porque ele tinha certeza absoluta de suas escolhas. Atrás do cara a voz do diretor soou perguntando quem Lin havia chamado. O presidente da associação médica se apresentou. Seu nome era Qiu Ming. Zhou imediatamente correu até o chefe e pediu que ele não se preocupasse, dizendo que uma pequena empresa que teve sua participação negada havia causado um escândalo, embora seus produtos fossem de péssima qualidade. O presidente disse secamente que o diretor deveria simplesmente colocar sua empresa na lista negra, mas de repente notou uma carta de dragão preto no chão e se abaixou para pegá-la. Diretor fala que o protagonista tirou esse cartão para se exibir, mas você pisou várias vezes, então aconselhou o presidente a jogá-la fora e não sujar as mãos. O presidente ficou chocado ao saber que o diretor havia pisado na carta do dragão negro e começou a chicoteá-lo. Com toda sua raiva, Ona não entendia nada do que estava acontecendo e por que a opinião do presidente havia mudado tão rapidamente. O diretor disse claramente que era apenas um pedaço de papel inútil e comum. O presidente puxou o diretor pela gola de sua camiseta e disse para ele não se atrever a chamar o cartão do dragão negro de um pedaço de papel comum. O presidente entregou o cartão de volta nas mãos de Lin e pediu desculpas pelo transtorno, dizendo que tudo se deveu à sua negligência. Então Kyo informou que eles poderiam participar da competição mesmo sem registro. O protagonista respondeu que a organização do presidente realmente não estava funcionando bem. Kyo Min pediu desculpas e Baiji assistiu a isso de fora. Ela não achou que essa carta poderia realmente ter tanto poder. Zona agora se perguntava quem era Lin e por que ele recebia tanto respeito do presidente. Kyo virou-se para o diretor e disse que ele estava demitindo da associação e deve deixar este lugar imediatamente. O diretor implorou por misericórdia, mas o presidente não ouviu nada e apenas ficou ao redor de Lin e Baiji, escoltando-os até a competição. O diretor ficou espantado com o quão impiedoso o presidente é. O homem confessa a Zona que foi por causa dela que ele perdeu esse emprego. Portanto, ela não poderia deixá-lo. A moça disse para ele não se preocupar com isso porque o nome de seu namorado é Gao. O homem ficou muito grato a Zona e disse que ele sempre seria fiel a elas. Ona mentalmente virou-se para Baiji e disse que ela só teve sorte porque o fato de poder participar não significava que ela poderia ganhar. Enquanto isso, a doutora Baiji aplicou seu produto no rosto da modelo e quase imediatamente pediu para a menina se levantar e ir lavar o produto. A modelo nem imaginava que o remédio poderia funcionar tão rápido e o chamou de fraude.
Baiji apenas pediu que ela confiasse nela e lavasse o remédio. A modelo caminhou descontente em direção à pia e sussurrou que gostaria de ser modelo da Zona porque ela tem o melhor produto. Ona ficou surpresa que a menina terminou seu trabalho tão rapidamente. Como se tivesse aceitado a derrota antecipadamente, Ona costumava dizer que essa é exatamente a razão pela qual uma grande empresa não deve participar da competição. De repente, muitas garotas aglomeradas ao redor da pia e uma das modelos começou a dizer algo sobre seu rosto. Baiji rapidamente correu e entregou à garota uma toalha. A modelo começou a pedir desculpas à doutora por dizer coisas tão ofensivas anteriormente. A garota agora estava dizendo que o produto da empresa de Baiji era incrível. A médica agradeceu a menina por isso. Ona estava observando a situação e não entendia como tal coisa poderia acontecer. O júri avaliou os resultados das 3 rodadas e anunciou que Zona e Baiji iram para a final. Baiji pulou nos braços de Lin e ficou incrivelmente feliz por ter chegado à próxima rodada. A menina tinha certeza absoluta de que a visão da neve seria um sucesso. O protagonista percebeu que logo todo mundo saberia sobre a visão da neve. A etapa final estava sendo preparada e os produtos foram bloqueados antes de começar. Zona deixou claro que não tinha como Baiji vencer. A mulher não entendia como Baiji conseguiu criar um produto tão bom e se tornar melhor que ela. Um homem entrou no quarto e ela se virou percebendo que era seu namorado Gao. A mulher imediatamente começou a reclamar que Baiji havia encontrado um cara chamado Lin e agora eles querem impedi-la de ganhar a competição da academia médica. Gao ficou surpreso ao ouvir o nome de Lin. Ele disse que o rato havia entrado na armadilha por conta própria. Gao explica que Lin era o ex-jovem mestre da família número 1 em Aishin, mas agora ele era apenas um cachorro vira-lata. Zona riu dizendo que agora não lhe parecia surpreendente que Baiji fosse tão arrogante. Em seguida ela disse que uma fênix sem asas e fogo não é melhor do que uma galinha, então Baiji não será capaz de ganhar dela. Ona se agarrou ao Gao e pediu que ele a ajudasse a vencer, pois graças às suas conexões ela vence. Então seu produto será pré-encomendado por clubes de elite de todo o país. Gao a tranquilizou dizendo que eles poderiam ganhar facilmente, mas tudo isso depende apenas do diretor. O diretor automaticamente fala que pode ajudar e está pronto para enfrentar quaisquer consequências. O interlocutor avisa que começou o início da final da 8ª competição da Ordem dos Médicos. Os participantes podem escolher quem querem curar. Havia modelos com cicatrizes, rugas e espinhas. Zona convidou uma garota com cicatrizes com ela, o que confundiu Lin porque Zona deveria ter o melhor remédio para a acne e foi muito estranho que ela escolheu tal pessoa. Ele entendeu que ela estava fazendo alguma coisa de errada. Baiji queria escolher uma menina com acne, mas Lin a repreendeu, dizendo que as habilidades das drogas não demonstrariam todos os benefícios e a levariam à derrota. Baiji decidiu chamar uma modelo com rugas. Os observadores do concurso ficaram surpresos que Baiji escolheu a categoria mais difícil de rugas, porque em todos os 7 concursos nunca houve um caso de sucesso de remoção de rugas. Vai ser uma batalha muito difícil. Era hora de descobrir e o apresentador chamou a atenção do público. Baiji tinha acabado de abrir seu remédio e sentiu que havia algo errado com o cheiro. Ela imediatamente disse a Lin que alguém havia adicionado ácido sulfúrico lá. Ona estava ali e sorriu porque os caras tinham problemas. Baiji começou a gritar que a garota havia arruinado seu medicamento, e pediu que chamassem a polícia. Zona perguntou se ela tinha alguma evidência disso. Baiji se aproximou de Lin e percebeu que eles não tinham escolha a não ser perder. O rapaz tentou apoiar a médica e disse que eles não deveriam desistir de forma alguma. A menina soluçou e disse que era inútil porque tinha apenas um frasco do remédio. Ela diz que a culpa foi dela por não ter criado um novo remédio. Lin virou para o sistema e disse que precisava muito de ajuda. O sistema fornece informações de acordo com o pedido do proprietário. Então ele recomenda a compra de água da fonte eterna para 18 pontos de proximidade. Era ótimo e só servia para Lin, mas ele precisava pegar emprestado pontos de proximidade. Seu sistema informou que não oferece empréstimos. Jovem percebeu que estava muito arrependido de ter colocado suas chances do campeonato em risco. Ele a pressionou para mais perto de seu ombro tentando acalmá-la do choro. O sistema deu informações de que havia detectado uma quantidade insuficiente de emoções para acumular pontos de intimidade para o cara, então ele lembrou da pílula e entregou à médica. O jovem diz que não importa em que estado sua empresa esteja. Ele promete que ambos vão vencer, mas ele também tem uma condição. O cara queria
que a menina fosse mais feliz. Baiji se emocionou e rapidamente o sistema somou 99 pontos de intimidade. Ela correu para os braços dele dizendo que ele era muito gentil. Agora o cara podia comprar água da fonte eterna no sistema. Zouna e o diretor ficou perto rindo que Baiji não podia aceitar a derrota. O diretor disse que agora sua empresa se tornaria motivo de chacota na indústria da beleza, mas eles ainda não sabiam o que o protagonista havia preparado para eles.